Na reserva ecológica de Samburu, na África, aconteceu um fato interessantíssimo que chamou a atenção do mundo todo. A imprensa passou a registrar aquele fato e todos, admirados, comentavam como que era possível acontecer uma coisa daquela na natureza. Olha só, uma leoa que vive nesta reserva florestal viu o filhote de um antílope passando. E ela ficou observando o filhotinho do antílope. E aquele filhotinho veio caminhando na direção da leoa e se aproximou, sem temer o perigo. Se aproximou sem notar a diferença, sem perceber que ele era um antílope e ela uma leoa. E você sabe muito bem que os leões se alimentam dos antílopes. É, aliás, um dos pratos preferidos dos leões. Mas aquele pequeno antílope, por inocência, sem saber exatamente o que estava fazendo, se aproximou da leoa. E aí aconteceu um fato interessantíssimo que chamou a atenção de toda a imprensa da África. A leoa, ao invés de atacar o filhotinho de antílope e devorá-lo, o adotou como se fosse um leãozinho e passou a cuidar dele. Olha só, por onde a leoa andava, aquele filhotinho de antílope ia do lado a lado mesmo. E a leoa, com toda a naturalidade, passeava pela reserva de Samburu, na África. E assim, ficaram juntos. E todos dizendo, como é que pode? Isso contraria a natureza. Mas ali estava um pequeno antílope, parecido assim com Bambi, ao lado da leoa. E a leoa caminhando calmamente com o seu filhote adotivo. Aí surgiu uma situação de perigo. Os outros animais da reserva florestal tentaram atacar o pequeno antílope. A leoa rangia os dentes e protegia como se fosse realmente um leãozinho. Protegia como se fosse o seu filhote. Cuidou dele, o protegeu e inclusive estranhava por que aquele filhotinho não comia a carne que ela comia, e sim comia ervas. É lógico, as naturezas são completamente diferentes. Mas naquela mesma reserva tinha um leão macho, adepto da dieta tradicional, ou seja, carne de antílopes. E quando ele viu aquele filhotinho de antílope caminhando junto da leoa, sentiu aguçar o seu apetite. Aquela carne tenra, quente, pensou no sangue que ele poderia beber. E ele ficou espreitando. Enquanto a leoa estava junto com o antílope, ele não se aproximou. Mas o tempo todo ficou espreitando. E quando a leoa, que cuidava do filhote de antílope, se descuidou por um pequeno momento, o leão macho, aquele leão com instinto original, com aquela ferocidade, ele atacou o pequeno filhote de antílope, que não teve qualquer defesa, e numa tarde de domingo devorou o pequeno antílope. E assim terminou
aquela história. Um fim trágico, porém previsível. Se nós transportarmos esta história real para a nossa vida, nós vamos comparar o pequeno antílope com o ser humano, ingênuo, inocente, indefeso, fraco, que às vezes não sabe direito o que está fazendo neste mundo e como se defender das ciladas que nele há. Nós podemos comparar aquela reserva florestal com o nosso planeta. E o leão macho, feroz, aquela fera original, sedenta por sangue quente, que fica espreitando o tempo todo, nós podemos comparar com Satanás. Aliás, não sou eu que faço esta comparação, não. É o Evangelho, a palavra de Deus. O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então aquele leão, o leão macho, aquela fera original, que ficava à espreita do antílope, então nós podemos comparar com Satanás. Jesus disse que o diabo veio somente para matar, para roubar e destruir. Este é o instinto natural e original do diabo. E ele fica espreitando. Agora, se você está sendo comparado a este antílope, decide eleger uma protetora para a sua vida espiritual e se apega naquela protetora, e você pensa que a natureza é igual, que ali você está seguro, que nada de mal lhe acontecerá. Meu querido, minha querida, o fim trágico é previsível da mesma maneira. Você vai acabar sendo devorado por este leão feroz que é o diabo. Porque ninguém, nenhuma criatura do passado ou do presente, nenhuma pessoa viva ou morta, por mais virtuosa que tenha sido ou que seja, ninguém pode te proteger de Satanás, a não ser aquele que é mais forte do que Satanás. Porque se o diabo é comparado a um leão, existe alguém que na palavra de Deus é descrito como leão também, porém com letra maiúsculas. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, nós ficamos sabendo que este leão poderoso, o mais poderoso de todos os leões, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele não é uma fera original, com instinto de matar. Pelo contrário, Jesus é o leão que salva. Ele é o maior de todos, que tem poder para destruir as obras do diabo. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, está escrito: E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Olha só, leão com letra maiúscula. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. É aquele leão que protege a ovelha. Por isso, seja você um antílope, ou seja você um cordeiro, uma criatura indefesa, você só encontra abrigo seguro junto ao leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Vamos comparar ainda mais uma coisa: o antílope com o ser humano natural, com a pessoa humana, a criatura humana. Vamos comparar o antílope
com aquela pessoa que ainda não é de Deus. Aquela pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus. Geralmente o antílope procura protetores que não têm condição de protegê-lo. Mas vamos agora comparar o cristão à ovelha. Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então vamos pegar a ovelha, que também é uma criatura indefesa, mas neste caso, sabendo que o Evangelho assim denomina os filhos de Deus, nós então vamos ver que a ovelha é um animal também indefeso, e que naturalmente seria devorada pelo leão, mas pelo leão feroz, pelo leão assassino, aquele leão que tem sede de sangue quente. Mas quando a ovelha está junta do leão da tribo de Judá, aí ela está verdadeiramente protegida. E chama atenção, não de admiradores numa reserva ecológica, mas chama a atenção do inferno, quando os demônios olham e veem que a ovelha está ao lado do leão da tribo de Judá. E todos os demônios sabem que não podem atacar a pessoa que caminha com Jesus Cristo. Todos os leões do inferno, leões assassinos, violentos, ferozes, sabem perfeitamente que não podem atacar a ovelha ou a criatura, o antílope, que está ao lado do leão da tribo de Judá. E outra coisa que todos os leões do inferno sabem é que o leão da tribo de Judá, ele nunca vacila, ele nunca dorme, ele nunca cochila, ele nunca se distrai, ele nunca se descuida por um segundo sequer. E quando você coloca a tua segurança nas mãos do Senhor Jesus, e quando você diz: eu sou uma ovelha do rebanho de Deus, adquiri este direito porque recebi Jesus Cristo como cordeiro que tira os meus pecados, me tornei também cordeiro, ovelha como ele. O sangue de Jesus, o sangue do cordeiro, me purificou de todo pecado. Agora eu posso andar com o cordeiro. Mas quando você começa a andar com o cordeiro, você percebe que ele é o leão da tribo de Judá, aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão e recebeu todo o poder nos céus e na terra. O que aconteceu com aquele pequeno filhote de antílope na reserva de Samburu, na África, é uma advertência para você. Se você não escolher bem o leão da tribo de Judá, e se você não andar com a pessoa certa que tem poder para te proteger, você será devorado, devorada pelo leão que é Satanás. Mas quando você caminha com Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, então pode ter certeza que você vai continuar caminhando com toda a segurança, porque nem o inferno, nem a morte, nem a espada, nem a peste, nem a praga, nem qualquer criatura, viva ou morta, visível ou invisível, poderá te separar do amor de Deus que está derramado em Jesus Cristo, nosso Senhor.